Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, ler um texto do pastor Pedro Veiga. Ele escreveu para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. O Manancial, ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Bem, irmãos, esse texto que nós vamos hoje estudar, praticamente eu não vou contribuir em nada. Geralmente eu digo aquilo que eu entendi, então eu posso dizer algumas coisas, mas acho que não tem muito a acrescentar, até porque fala mais da experiência do pastor, né? A pergunta que não quer calar é para cada um de nós, mas em geral o que eu vou fazer é mais ler, interpretar do que dizer aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de estudarmos a tua palavra, o privilégio do tempo que estamos investindo aqui neste manancial, nesse devocional. Senhor, que nós possamos refletir sobre a pergunta até onde a gente iria por causa sua, né? É uma coisa que nós não podemos deixar de pensar, até onde iríamos por ti. Que tu possas falar ao nosso coração e que nós possamos compreender. É em teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então, vamos lá. A nossa porção bíblica está em Lucas 10, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. E diz assim, é quando Jesus envia os discípulos dele, né? Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita para que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali foram gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Até Onde Você Iria? E o versículo escolhido é o primeiro do capítulo 10, que diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, o pastor Pedro Veiga diz que nas andanças dele pelo mundo afora, lá pelo sertão nordestino, ele encontrou uma realidade muito, muito desafiadora, que é o quê? São pessoas que sofrem por falta de dinheiro, né? Condições sociais muito precárias, mas principalmente por não conhecer o evangelho transformador de Jesus Cristo. É um povo que sofre, é um povo guerreiro, que caminha perdido e perdendo sua vida diariamente em direção à perdição eterna. Então, não bastasse as dificuldades financeiras, a dura condição social que eles têm, ele diz que lá no sertão nordestino ele viu muitas pessoas que estavam caminhando e perdendo sua vida diariamente em direção à
perdição eterna, por quê? Porque não tinham o Senhor Jesus, né? Então, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê Jesus enviando 72 discípulos em missão, com qual objetivo? De resgatar pessoas, assim como os sertanejos que o pastor Pedro Veiga encontrou. Em dupla, os discípulos procuravam quem recebesse o Evangelho da Paz, buscando vir com eles, transmitindo o quê? Vida na vida, o poder do Evangelho. Então, qual era o objetivo? Mostrar o amor de Jesus pelo povo, como está em Mateus 9:36, que diz assim: vendo eles a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, a primeira coisa que eles queriam mostrar era o amor de Jesus Cristo pelo povo, que o levou a encarnar, como está em Filipenses 2:5-8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, além disso, a gente tem aqui João 1, de 1-2, que diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E é o 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele rompeu toda a distância que nos separava, né, para nos resgatar. E o enfrentamento dessa distância o levou ao sacrifício, como está lá em Efésios 2:14. Vamos ver aqui. Efésios 2:14, que diz assim: pois foi Cristo quem nos mostrou a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. E foi até... vai até o 18. Os judeus e os não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, eles uniam um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. E finalmente, esse sacrifício possibilitou um amor inquebrável e eterno que supera qualquer desafio, como está lá em Romanos 35-39. Romanos 8, 35-39, que diz assim, então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há quem possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, aqui foram demonstradas, lendo a palavra,
tudo que Jesus fez por nós. Então, o que os discípulos devem levar, né? Eles, em duplas, eles foram enviados para que as pessoas recebessem o Evangelho da paz, transmitindo vida na vida, o poder do Evangelho, o amor de Jesus Cristo pelo povo, que levou Jesus a encarnar, se fazer homem, romper toda a distância que nos separava, enfrentou a distância e o levou ao sacrifício, e esse sacrifício possibilitou um amor inquebrável e eterno, que supera qualquer desafio. Então a pergunta que não quer calar é: meu irmão, até onde você iria para viver o amor de Deus em missão? Essa é uma pergunta que não quer calar. Cada um vai pensar na pergunta e refletir. Vou repeti-la. Até onde você iria para viver o amor de Deus em missão? Aí o irmão Pedro fala assim: eu também vi outra realidade no sertão. O sertão onde estavam os missionários de Jesus. Lá encontrei pessoas transformadas pelo Evangelho, gente que abandonou seus vícios, que vive livre, em paz, mesmo em meio ao caos social. Ficou claro que o amor enfrenta as distâncias nos levam ao sacrifício, o sacrifício nos leva a amar e esse amor nos leva a todas as pessoas em todos os lugares. Bom, irmãos, então nosso manancial termina assim: há pessoas esperando para receberem o amor salvador de Deus. E até onde você está disposto a ir? Amém? Bem, eu termino dizendo que o abraço é encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar aqui o meu abraço de urso. E lembrar que só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que ficamos com essa pergunta, até onde a gente iria, até onde a gente estaria disposto a ir pelo amor de Jesus, para nós o abraço dá muito certo. O nosso versículo-chave é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.